esse é o primeiro passo. Segundo passo importante. Eu tenho aqui no meu servidor o Office instalado. Por que ele está instalado? Porque eu implementei ele através do meu Configuration Manager. É um Office que está disponibilizado para quem está trabalhando via Terminal Service. Se eu olhar na minha desktop, eu não tenho o Office nesse momento. Digamos que eu queira ter o Office aqui no meu desktop. Como que eu faria? Bom, é bem simples. Primeiro, eu vou voltar lá no meu servidor. Talvez vocês não usem esse recurso, mas é algo válido. Eu tenho aqui dentro da parte de Remote Desktop Service um cara chamado Remote App Manager. O que ele faz? Ele permite que você publique aplicações que estejam disponibilizadas dentro do seu terminal, do seu Remote Desktop Service para qualquer Windows que esteja na rede. Como que eu faço isso? Primeiro, ele vai acessar via portal, ok, pessoal? E vai mostrar o que tem no portal disponível para aplicação. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu portal por minha máquina Windows 7 para vocês enxergarem o que eu estou visualizando nesse momento. Vamos lá. O que eu fiz nele aqui foi apenas uma customizada em termos de chave de criptografia. E vai demorar um pouco, mas vai carregar. Vai pedir usuário e senha. Então vamos lá. Contoso / fjorge. A minha senha. E ok. O que eu estou vendo agora é que eu tenho um portal, mas eu não tenho nenhuma aplicação disponibilizada no meu Remote App. Eu vou agora acessar meu servidor de RDS. Ok, já acessei meu servidor de RDS. Eu vou adicionar agora as aplicações. Essas aplicações são que o próprio servidor está enxergando instalado nele. Então, por exemplo, eu quero disponibilizar o Axis, o Excel, o Outlook, o PowerPoint, o Microsoft Word, o Paint e um ícone do Remote Desktop Connection. Feito isso, na parte inferior eu vou ter a visão das aplicações que vão ser exibidas. Vou voltar para o meu Windows virtual, né, meu Windows 7. Vou dar um refresh na minha tela. E pronto. Já estou enxergando as aplicações. Então a ideia é o que é? Eu ter a possibilidade de enxergar essas aplicações dentro do meu menu. Como se fosse instalada a minha máquina. Como que eu faço isso? Painel de controle. Vou visualizar aqui por ícones pequenos. Você vai ter um recurso chamado Remote App and Desktop Connection. Vou fazer um setup. E o que ele vai pedir? Vai pedir justamente o nome do portal que você está conectando via Remote Desktop Web, mais a string /feed /webfeed.aspx. Então, no meu caso, eu vou dar um copy paste nessa primeira parte do meu portal, /feed /webfeed.aspx. Vou dar um next e dar um warning falando que você precisa ter que isso vai ser feito um download de uma URL para a tua máquina. Ok, next. Se você não tiver problema de certificado digital, vai funcionar sem maiores problemas. Ok, ele já me falou que trouxe 7 aplicações. E agora, se eu clicar aqui em All Programs, eu começo a visualizar
as aplicações para que eu possa trabalhar. E qual que é o funcionamento delas? Na verdade, ele vai abrir uma sessão de Remote Desktop para o meu servidor, que é esse meu servidor que está rodando aqui atrás, para que eu possa abrir, por exemplo, o Word remotamente. Bom, esse erro já explico melhor daqui a pouco para vocês. Ele pediu novamente a senha. Também daqui a pouco já explico para vocês porque ele faz isso. Opa. Ok. Esperar um pouco. E o que ele vai fazer? Não é porque eu estou com a sessão aqui aberta que ele vai pegar e vai abrir o Word aqui atrás. Ele vai simplesmente pegar a aplicação via Remote Desktop e vai abrir aqui para mim dentro do meu Windows 7 ou Windows, porque eu posso trabalhar. Vantagem de você ter isso já usando a virtualização do estado do usuário. Se você botar, por exemplo, um documento para salvar dentro desse Word, colocar dentro da pasta Documents, por exemplo, ele automaticamente vai salvar na área comum entre as duas máquinas, ou seja, no momento que ele logar direto na seção do servidor, ele não vai ter problema nenhum. Então aqui já estou visualizando a conexão sendo feita. Fez o launch, porque é uma aplicação virtualizada, por isso vocês estão vendo aqui embaixo ele falando que está fazendo a abertura e pronto. Documento aberto. Já digitei alguma coisa. Na hora que eu vou mandar salvar o arquivo, ele trabalha como se fosse a sessão remota, ou seja, eu estou enxergando a pasta do servidor, mas eu posso fazer o seguinte aqui. Vamos colocar escrito no Word. Vou dar um save. Ele vai jogar na minha pasta Documents. Minha pasta Documents está virtualizada. Fechei aqui. Se eu vim aqui na minha máquina local em Documents, tá lá, escrito no Word. Ah, mas ele não tá no padrão Word DocX. Na verdade ele está, tá, pessoal? É que na máquina não está instalado o Word, por isso que ele fica sem leitura. Mas se eu vier aqui numa sessão remota, em Documents, eu consigo enxergar o mesmo documento que eu acabei de criar, ok? Na sessão remota via Remote App, ok? E por final dessa primeira parte aqui de demo, tinha prometido falar sobre habilitar a parte de SSO, que seria a parte de Single Sign-On. Por padrão, a Microsoft considera que o seu ambiente pode estar desprotegido por falta de certificado digital. Por isso que ele dá aquele aviso pedindo para você logar novamente no ambiente para que você consiga acessar a aplicação. Então o que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou dar logo off da minha estação de trabalho. Já retorno nela. E vou focar no meu Active Directory para explicar para vocês. Bom, o que acontece? Você existe a possibilidade de trabalhar com certificado digital a nível de máquinas, ok? Então, para que você tenha um SSO funcionando perfeitamente, você precisa ter uma Certification Authority no teu ambiente. E essa Certification Authority tem que distribuir certificado digital para cada servidor ou desktop ou máquinas, vamos dizer assim, que você tenha no ambiente. Isso é feito através de templates, ok? Então, o que acontece? Se você for em Managing Templates, ele vai mostrar para você todos os tipos de templates válidos em termos de ambientes Microsoft. Um deles se chama Computer. O que eu tenho nesse Computer? Eu tenho aqui as configurações necessárias para que seja criado o certificado digital voltado a computador. Qual que é o problema? O modelo padrão ele não permite que você faça alteração. Então o que eu fiz para facilitar a nossa vida? Eu dei um botão direito, mandei duplicar o template, tá? Aí vai perguntar qual que é o modelo que você vai trabalhar, o 2003, 2008, eu coloquei 2008. E ele vai perguntar o nome do template que você vai trabalhar e o período.
tá? Ou seja, na prática eu criei um template novo chamado Computer V2. Se eu der propriedades, eu só não consigo mais editar o nome, mas o resto eu consigo. Então o que eu fiz aqui? Eu alterei o tipo de validade de certificado, formando que vai valer por 10 anos, e pedi para ele fazer publicação do certificado via Active Directory, ou seja, o meu AD, a máquina via AD, vai receber isso automaticamente, esse tipo de certificado. Bom, depois que eu criar o template, eu tenho que fazer o deploy do template. Como que eu faço o deploy do template? Botão direito em Certificate Template e escolho o Certificate Template to Issue. Na hora que eu fizer isso, no meu caso não vai aparecer mais porque eu dupliquei o certificado e já está publicado, mas ele apareceria aqui o Computer V2, eu escolheria ele e daria OK. E a partir daí, o modelo certificado já está pronto para ser distribuído. Só que, voltando um pouquinho que eu tinha falado, ele vai ser distribuído de forma automatizada pelo Active Directory. Então não basta apenas você pegar e habilitar ele aqui. Você tem que falar via Group Policy para as máquinas pegarem. E como que eu faço isso? Então vou voltar à minha Group Policy. Na verdade, eu tenho uma Group Policy chamada Default Domain Policy. Ok? E o que eu fiz de diferente nela? Eu editei em Computer, Policy, Windows Settings, Security Settings. Eu ativei uma chave chamada Public Key Policy Certificate Service Client Auto Enrollment Settings. O que eu fiz nele? Eu habilitei as opções de fazer deploy automático e habilitei para ele fazer automaticamente o processo de deploy de certificado e fazer a renovação, ok? E fazer com que o Active Directory faça a gestão dessa implementação de certificado. Depois que eu fizer isso, o que vai acontecer com minhas máquinas? Todas as minhas máquinas vão começar a partir do momento que eu fizer que eles atualizar a parte de GPO, e vão começar a vir aqui no meu Certificate Authority e apresentar meus equipamentos, servidores ou desktops, e vão solicitar ao servidor de chave de criptografia uma chave para uma máquina. Então, se eu pegar o template aqui, eu já tenho aqui vários servidores usando o template, servidores em estação de trabalho, né, usando o template Computer V2, que foi o que eu defini. Inclusive meu servidor de RDS. Por que o servidor de RDS? Porque eu preciso habilitar o certificado que ele for adquirido nesta configuração aqui, ó. Então eu estou em Remote App Manager, não fiz nada de diferente. Dei Change, onde tem digital assinatura digital, a configuração de assinatura digital. Ele vai perguntar assim: você vai assinar, beleza, estou assinando. Qual que é o certificado que eu vou utilizar? Na hora que eu der Change, ele vai mostrar dois certificados que eu tenho na minha máquina. Um que foi o SSL do HTTP, que é o site padrão, e o outro é do próprio servidor. Então eu vou selecionar do servidor, vou dar um OK, aplicar, OK. Depois que eu fiz isso, é para funcionar o certificado, a função de single sign-on. Então vamos testar. Vou abrir meu desktop. Vou logar no meu desktop. Duas maneiras possíveis de você fazer o teste e ter certeza. Uma delas é indo pelo portal. Então vamos lá, https://portal. Essa primeira tela normal, ele vai pedir autenticação realmente. Ok. Se eu clicar, por exemplo, no Office, note que o alerta já modificou. Já estou visualizando outro tipo de alerta, ok? E vou mandar conectar. E ele não vai pedir para mim nesse momento a segunda autenticação.
notem que já acessou meu Office sem pedir segunda vez a autenticação. A mesma coisa acontece, por exemplo, se eu vier agora aqui, Remote App, por exemplo, e pedir para acessar o Excel. Vou mandar conectar. Tá mais rápido porque já está pegando minha sessão do Word. E ok, abriu a planilha para poder trabalhar. Ok, pessoal? Então era isso que eu queria mostrar nessa primeira parte de demo. Fiquem atentos que nos próximos dias eu vou postar ainda as outras demos que eu fiquei devendo dentro do TechEd Brasil. Obrigado.